Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sua família. E que nós, família de Deus, possamos nos unir em torno da palavra de Deus, para assim aprendermos e conduzir a nossa vida para os pés de Cristo. Conheço uma mulher que ela estava prestes a dar à luz, tinha cumprido a sua gestação, mas a sua gravidez era uma gravidez muito complicada. E os médicos conversaram com ela sobre as dificuldades que teria e sobre os problemas que poderia acontecer com ela ou com a criança na hora do nascimento. Poderia ser que ambos perderiam a vida. Acontece que aquela mãe olha para o médico e diz: doutor, se tiver que escolher entre a minha vida e a vida do meu filho, escolha o meu filho. Com a graça de Deus, ambos sobreviveram, ambos estão bem. E o que nós observamos nessa história é o amor maternal, a abnegação que esta mãe teve em favor de seu filho. Nós observamos isto muito comumente nas mães. E eu gostaria de falar com os irmãos lá no livro de 1 Reis, no capítulo 3, o verso 25 ao 27. Uma história também que fala sobre o amor maternal e a abnegação materna. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então, a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Essa é uma história muito conhecida da palavra de Deus. Duas mulheres se apresentam a Salomão com uma causa. Salomão deveria decidir qual das duas mulheres era a verdadeira mãe daquela criança que estava ali. Acontece que aquelas duas mulheres, elas eram prostitutas, elas moravam na mesma casa, tiveram cada uma delas um filho na mesma época, mas aconteceu que uma delas, ao dormir, virou-se sobre o seu filho e esse morreu sufocado. Durante a noite, ela pegou o seu filho morto e trocou com o filho da outra mulher. A outra mulher, querendo dar mamar para o seu filho, à noite viu que ele estava morto. Ao amanhecer, ela percebeu que o filho, que a criança que estava com ela, não era o filho que ela dera à luz, mas que o seu filho estava na mão da outra mulher. Salomão deveria descobrir ali qual era a verdadeira mãe. E por isso ele ordenou que fosse feito algo terrível. Pegasse uma espada e cortasse a criança ao meio. Ao receber tal ordem, a verdadeira mãe, ela se opôs a isto, dizendo: não, entrega a criança a outra mulher. O que nós observamos ali é aquele sentimento de mãe. Ela preferia que o seu filho estivesse vivo, sendo cuidado por outra mulher, do que morto em suas mãos. Ela queria que a criança estivesse viva, sendo cuidada, amada por outra mulher, chamando outra mulher de mãe, mas do que ela morta em suas mãos. Ela disse: não, entregue essa criança para ela, que ela continue viva. O que importava ali era que aquela criança sobrevivesse,
que aquela criança estivesse independente das mãos e de com quem ela estivesse, que ela estivesse viva. A mãe, verdadeira mãe, quis preservar a vida do seu filho. Enquanto que a outra, ela foi indiferente e disse: nem meu, nem seu, de vida a criança. Salomão, ele logo entende quem é a verdadeira mãe e entrega a criança viva, inteira, para a verdadeira mãe. Todos ali ficam admirados por tamanha sabedoria e veem que, de fato, a justiça e a sabedoria de Deus estava sobre Salomão. Meus irmãos, essa história nos mostra um pouco do que é o amor de mãe. Né? Nós vemos que estas mulheres, elas não eram mulheres que podemos dizer exemplos de vida para as pessoas, mas, pelo contrário, elas tinham um viver reprovável, elas, de fato, se perderam no pecado e fizeram do pecado um meio de vida. Mas mesmo assim, mesmo por causa mesmo com tantas dificuldades que elas passavam, ainda puderam demonstrar, uma delas, um amor de mãe verdadeiro, um amor de abnegação, vendo o seu filho e preservando a vida do seu filho. O que nós observamos é que ela de fato amou e queria ter o seu filho vivo. Nós observamos que este amor de mãe é algo que não se pode descrevê-lo. De fato, é algo lindo, maravilhoso, extraordinário. É ver a mãe amando o seu filho, o amor da mãe pelos seus filhos, o cuidado que ela tem, o ensino que ela tem todo dia, a preocupação. As mães são, de fato, algo que devem ser amadas, cuidadas, e muitas vezes, porque elas fazem isso pelos seus filhos. Na sua maior parte, elas amam os seus filhos de fato. Mas acontece que até algo tão extraordinário, tão belo como um amor de mãe, ainda pode ser corrompido e distorcido pelo pecado. Nós vemos que o pecado, ele obscurece as mentes, as nossas mentes, sobre uma realidade que muitas vezes nós desconhecemos, que é a da morte espiritual. O que nós observamos da morte espiritual é que muitas pessoas estão longe de Deus, longe do caminho de Deus, não fazem a vontade de Deus. E isto demonstra que elas estão mortas espiritualmente. E nós encontramos muitas mães que, ao invés de colocarem os seus filhos no caminho de Deus, em direcioná-los no ensino da verdade, da palavra de Deus, elas pegam os seus filhos para si e não os ensinam e não os entrega vivos para Jesus Cristo. Muitas vezes as mães preferem, obscurecidas pelo pecado, enganadas pelo pecado, ficarem com um filho morto espiritualmente, vivos na carne, mas mortos espiritualmente para si, do que entregá-los para que eles estejam vivos espiritualmente aos pés de Cristo. E uma das coisas que nós falamos para as verdadeiras mães, para as mães que de fato são mães, que amam, coloca o seu filho no caminho de Jesus Cristo. Entrega eles, porque além de estarem vivos na carne, estarão vivos espiritualmente. Terão um caminho de luz, um caminho de beleza, um caminho que jamais pode ser comparado por qualquer outro caminho deste mundo. Eles terão uma bênção eterna e um destino eterno, que é o céu e a presença de Cristo. Muitas vezes, o caminho de Cristo, o caminho, andar com Cristo, é doloroso, mas é o melhor para mim, para você, para os seus filhos, para os nossos filhos. Que este amor de
mãe, possa estar permeando o seu coração agora e que haja uma decisão no seu coração de entregar o seu filho aos pés de Jesus Cristo, de consagrá-lo ao Senhor e de ensiná-lo nos caminhos de Jesus Cristo. Que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que nós possamos entregar os nossos filhos ao Senhor. Que verdadeiras mães possam colocar os seus filhos aos pés de Jesus Cristo. Que é muito melhor termos os nossos filhos vivos em Cristo do que mortos espiritualmente conosco. Que os nossos ensinos não são comparados com o ensino de Jesus Cristo. Que nós possamos ensiná-los a verdade, mostrar-lhes a verdade e trabalharmos a cada dia para que eles sejam servos do Senhor, que estejam dedicados a Ti a cada dia. Esteja, Santo Deus, dando-nos força, inteligência e sabedoria para educarmos os nossos filhos nos Teus santos e retos caminhos. Essa é a oração que nós fazemos. No nome santo do Filho amado de Jesus, o nosso Senhor. Amém.